Luta mais em Doril, mas o João Batista não acompanhou. O povo de João ficar indeciso com Batista e não ao Senhor. Jesus foi pregando para outros discípulos que o povo de João não lhe acompanhou. Mas Cristo não veio para morrer, meu amigo. Era para ser rei do rei, está escrito. Mas João Batista não acreditou que o primo Cristo era o Salvador. Mas Cristo não veio para morrer, meu amigo. Era para ser rei do rei, está escrito. Mas João Batista não acreditou que o primo Cristo era o Salvador. Presta atenção agora aí. Naquele momento Jesus já sabia que Pôncio Pilatos suas mãos lavaria. Jesus foi surrado pela multidão, foi crucificado no meio dos ladrões. Todo aquele povo se arrependeria, mas Cristo avisou que ainda voltaria. Boa tarde, bom dia, buenas noites. Deus abençoe o povo de Deus que estão me acompanhando nesse momento. Terminamos aqui, como vocês ouviram, esses três vídeos foi gravado com essa música que eu fiz, acho que foi em 2000, há 25 anos atrás, quando eu passei a acompanhar o povo de Deus e sabia a verdade. Porque eu era curioso, queria saber por que era que Jesus Cristo tinha morrido e por que era que ele tinha que voltar. Por que ele não estava no meio de nós aqui? Estava só em espírito só. Por que ele morreu tão novo, que a gente morreu com 900 anos e ele morreu com 33 anos? Eu queria saber essa verdade. Eu não tinha religião nenhuma, né? E passei a me dedicar a algumas religiões. Conheci algumas religiões. Há 2.400 e poucas religiões que não existem no mundo, eu conheço quase todas. Sei tudo. Por isso que eu tenho esse know-how de chegar para vocês aqui e pregar desse jeito que eu venho pregando. Olha esses vídeos, tudinho, que esses vídeos é importantíssimo para vocês. É uma coleção de vídeos que estou fazendo. Termino na chegada de Jesus, na segunda vinda. Ele ainda não chegou, mas já está chegando. Sendo preparado já o campo para ele vir novamente em carne. Você pegando, ô Jesus, como é que tá? Tudo bem? Ele de avião, naquele tempo andava de jumentinho, né? Quando ele vinha, ele também veio andar de jumentinho, andava de barco, né? E não tinha outro meio, outro recurso, né? E hoje não, nós temos. Hoje vai falar na internet, conversar com você pelo YouTube, nós estamos conversando agora, né? Vai pregar para você ver, né? Essa é a metodologia de Jesus quando ele voltar. Mas enquanto isso, nós vamos ter que explicar algumas coisas, comecei já no outro vídeo, por que foi aquele que mataram Jesus. Porque quem matou Jesus ali foi os judeus, os romanos, os sacerdotes. Bolaram aquilo. Jesus chegou com uma nova metodologia de pregar. Jesus pregava todos os dias. E os judeus não aceitavam que ao domingo, ao sábado, falava tudo. Você que é judeu, você que é dessas religiões, meu filho, isso aí tá arcaico, é do tempo. Aí, o descanso de Deus ali foi, ele descansou para poder ver o que ia acontecer, mas não era obrigado a você descansar no dia que Deus descansou, não. O dia de domingo tá bom, tá certo? Não é pecado. Aí eles viram que Jesus estava pregando, achavam que estava pregando errado. Claro, João Batista também colaborou, né? O profeta de Deus na terra disse que não era profeta, não era cor nenhum. E quando batizou Jesus, saiu para um canto do lado do rio, Jesus foi para o outro lado. E ele mandou o discípulo dele, olha, Jesus está pegando do outro lado ali, com água e fogo. Ele disse, siga a ele, não a mim. Tá em João isso aí.
Deixa que ele cresça que eu diminuo. Que coisa, rapaz. Se os dois estivessem juntos, Jesus crescesse, ele crescia também, junto. Você vira ali em Mateus, ele era preso no cárcere e mandando saber se era ele que vinha de gente vir, se esperava outro. Tinha bateu Jesus. Pois bem, aí começou, aí quando eles mataram João Batista, o alvo ali era Jesus. Jesus fez aquele milagre, né? Aí ele estava reunido num canto e aí chegou os fariseus e os escribas chegaram com a mulher, com aquela mulher que está na Bíblia, né? Presa, olha, essa mulher foi pregada em adultério, e aí nós vamos, o senhor vai ter que autorizar a gente a apedrejar ela. E aí Jesus começou a escrever no chão, ele disse, aquele que não tiver a primeira pedra, aquele que não tiver pecado, joga a primeira pedra. E eles olharam para o outro e foram saindo. Ali no meio deles tinha eles que transaram com a mulher. Tinham tido relações com a mulher. E foram saindo tudo. Não ficou ninguém, ficou só Jesus e ela. Disse, mulher, cadê aqueles que era para pregar tu? Ela disse assim, não sei, senhor. Aí ela disse assim, cadê aqueles que condenaram? Ele disse, eu não sei, senhor. Pois eu também. Pois vá e não peque mais. E aí a mulher foi embora, não pecou mais, e Jesus perdoou. Claro, que Jesus não vai pensar que Jesus perdoa um pecado seu, ele perdoa o pecador, mas o pecado permanece. Quando você chegar lá no céu, está lá o pecado no céu, para você prestar conta. O seu espírito vai você escolhe no tempo do Bob Esponja, né? Bob Esponja, o corpo era tudo furado, né? A esponja toda furada, não, assim é o teu espírito. Vai chegar no céu, todo deformado. E aí quando chegar no céu, ele vai pesado. Quando pesar teu espírito e ver o que tu tem tudinho, isso no primeiro céu, que é o paraíso, né? Aí Deus vai dar a tua sentença. Para onde tu vai ficar, se vai ficar no primeiro céu, no segundo céu, ou se tu vai para aonde, não vou nem falar porque é um lugar feio, medonho. O inferno é um lugar feio, medonho. Então, aí os judeus começaram a ver que tinha alguma coisa errada ali. Aquele homem estava constrangindo os judeus, né? Presta atenção aqui, na leitura que eu vou fazer aqui. E essa leitura aqui aí vai ser importante para vocês verem que uma das coisas que aqui uma das partes que os judeus queriam apedrejar Jesus. E aqui, ó. E vamos procurar aqui. Jesus declara o Filho de Deus, igual ao Pai. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas aos sábados. E Jesus lhe respondeu, o meu Pai trabalha até hoje, até agora, e eu trabalho também. Pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava ao sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, falando-se igual a Deus. Quer dizer, aí tudo isso era coisa que eles estavam na cabeça de está tudo errado aí. Um trabalho de sábado. Isso não é judeus. Isso não é Jesus. Dizendo que é Jesus sem ser Jesus. Quer dizer, ali faltava João, como profeta, chegar para ele e dizer assim, olha, esse é o Filho de Deus.
né? Ajudar Jesus ali naquele embate. Tinha dado tudo certo. Então, o que foi que aconteceu aqui? Esse aqui é uma das partes que vocês estão vendo aí. Que vamos ler outro aqui. Em Mateus. Mateus. Um dos motivos da morte de Jesus. Prenderam ele, como vai aparecer na tela aí, vocês estão vendo aí. Eles prenderam Jesus e lá estava aquela multidão em volta de Jesus. Eles querendo achar um motivo para crucificar Jesus, matar Jesus, e não conseguiu. Aí o sacerdote perguntou aqui, ó. Levantou-se o sumo sacerdote. Isso aqui está em Mateus 26. E o capítulo é 62. Confira a Bíblia de vocês aí. Levantou-se o sumo sacerdote e lhe disse: não responde coisa alguma ao que está depoendo contra ti? E Jesus, porém, guardava em silêncio e insistiu o sumo sacerdote. Disse-lhe: conjuro pelo Deus vivo, que digas se tu és Cristo, Filho de Deus. E disse Jesus, que ele não ia negar, né? Jesus falou aqui: tu disseste, digo, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita de Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, né, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunho? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Quer dizer, Jesus disse que era filho de Deus, ele disse que era blasfema. Quer dizer, ali prenderam Jesus. Prenderam Jesus. Uma besteira dessa daí. Quer dizer, as provas que estavam, era evidente que o Jesus fez aquele milagre tudinho, tava. Aí ali o João Batista tinha caído lá atrás, se avisado que não era profeta, nem coisa nenhuma. E aí Jesus ficou só. E ao ficar só, ele não tinha como se defender. E aí o que aconteceu? Jesus Cristo foi pego ali, foi surrado e levado à presença dos Pilatos. Pilatos perguntou ao povo: faz o que aqui com esse homem? Aí eles crucificam, né? Quer dizer, todo o povo que ele tinha sido revestido pelos sacerdotes, pelos judeus, pelos escribas e fariseus, mataram Jesus. Jesus não pôde cumprir com a sua missão. Qual era a missão de Jesus? A missão de Jesus era se casar, porque o pecado de Adão e Eva estava no homem e na mulher. O que aconteceria? Jesus ali tinha que vir. Deus ia escolher uma esposa. E essa esposa, depois de escolhida, seria a mulher de Jesus. Jesus era um homem com o Espírito de Deus. E o Espírito Santo que eu falei lá atrás, que vocês falam um bocado de Espírito Santo, um bocado de coisa. Você presta atenção no que eu estou falando para vocês. Quando Deus mandou o Espírito Santo para a terra, juntamente com Jesus, o Espírito Santo não era para adentrar na mulher de Jesus, era para ser o Espírito Santo ia orientar a esposa de Jesus para que ele fizesse tudo certo. E aí, hoje você que está me assistindo aqui, e nós não tínhamos pecado de Adão e Eva. Nós éramos filhos biológicos de Jesus Cristo. E aí a mulher de Jesus, sim, essa seria a nossa mãe. Maria é mãe de Jesus, ela não é nossa mãe. Maria é a mãe de Jesus. A mãe nossa seria a esposa de Jesus.
E nós hoje não tínhamos, nós teríamos o pecado de Adão e Eva. Essa violência que está aí, ladrão, roubo, assalto, tudo. Não tinha isso aí, nada disso. Por quê? Porque nós éramos pessoas igualmente como era para ser lá no início. Pessoas sem pecado. E aí isso não aconteceu por quê? Porque mataram Jesus. E Jesus, ao morrer, antes de morrer, ele falou que voltaria. Eu coloquei na minha música aí há 20 anos atrás. Ele vai voltar. Agora, ele vai voltar de novo, mas ele vai ser gerado dentro daquele povo que Jesus deixou. E quando Jesus morreu, deixou ali aproximadamente de 300 pessoas, 250, 300 pessoas ali, todas sem o pecado de Adão e Eva. E esse povo se proliferado na terra. As guerras foram acontecendo, eles fugiam para um canto, fugiam para o outro, morreram uns na guerra, outros caíram, e outros. Mas mesmo assim Deus foi proliferando na terra. Hoje essas pessoas são aproximadamente 5 milhões de habitantes na terra. Até aqui no Brasil tem. Eu não sou desse povo, mas eu faço parte desse povo de Deus. Eu fui procurar desse povo de Deus para pregar isso aqui que estou pregando. Eles vão escolhendo as pessoas que estão capacitadas para fazer isso. E aqueles que tem gente que aqui na terra, no Brasil, que são filhos desse povo, que não tem o pecado de Adão e Eva. Eu estou em contato com algumas pessoas na Europa, né? A Mabala Zulu e a Suri e outras pessoas que são descendentes, porque de Jesus para cá são aproximadamente de 21 a 22 gerações. Porque, botando por base, uma pessoa durar 100 anos, 10 pessoas dá 1000 anos, 20 pessoas dá 2000 anos. Nós estamos em 25, nós aproximadamente de 22, no máximo 23 gerações. Então, Jesus Cristo só pode ser Jesus Cristo. Presta atenção que eu falo para vocês. Não vai dizer, porque Jesus Cristo apareceu em canto tal, fulano de tal. Investigue. Porque ele só pode ser Jesus Cristo se ele pertencer a esse povo de Deus. Se ele for esse povo de Deus, ele tem que ser. Eu quero que me mostre aqui a genealogia. Aí é fulano de tal que está ali, que é Jesus. Se ele está fazendo tudo direitinho, é certo. Mostre a genealogia dele. Do pai até o povo de Jesus. Se ele é filho de Maria, se ele é filho da irmã de Maria, se ele é filho de José, se ele é filho do irmão de José, ele tem que chegar, bater até ali. Se não for desse povo, ele não é. Tem que ser. Então vai nascer, ou já nasceu, Jesus, provavelmente já tenha nascido, que era para ter nascido agora no século XX, estamos no século XXI, em período de 2000 anos aproximadamente. Jesus Cristo, ele deve ter nascido já está preparando tudo. O fim dos tempos está continuando, está vendo aí? Nós estamos já vivendo na época do Apocalipse. Não se engane. Nós estamos vivendo já na época do Apocalipse. Tudo que você está vendo aí são coisas que a Bíblia já falava. O que está acontecendo? Muito homem mau aí na terra. Muito homem mau aí na terra faz ruindade. E esse pessoal vai ser extinto. De um por um. Aí vinha aí catástrofe grande. A epidemia que houve aí da Covid-19. Ali foi uma das obediências do homem. Né? O Deus disse que o homem não podia comer o morcego. Está na Bíblia aí. É 20:11. Versículo 21 parece. E ele comeu o morcego lá em Wuhan, cru. E veio o quê? Veio a Covid-19 lá e no mundo inteiro acabou com muita gente, né?
E vai vir por aí. Se prepare que vai vir outras por aí. Grande. Não estou jogando praga não, é porque eu estou sabendo. Tá certo? Bom, aqui paramos por aqui, né? Jesus foi morto, foi crucificado, vai voltar novamente. No próximo vídeo nós vamos conversar sobre a segunda vinda de Jesus. É interessante. Isso aí ninguém tem. Eles falam que não vai vir, não sei o que e tal. Isso aí ninguém tem, mas nós temos aqui. Fique atento, porque esses vídeos são... Vai lá, dá um likezinho, me ajuda para esse vídeo chegar a mais gente. Porque é sério. O negócio é sério. Deus abençoe. E até lá. O próximo vídeo, hein? Bye, bye.